Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com o Senhor, nesse final de semana abençoado. Eu não sei para você, mas para mim tem sido um dia de muita graça de Deus, né? Sobre a minha vida, graças a Deus. Quando nós acordamos, quando nós levantamos e temos um dia diante do Senhor, a nossa alegria é maravilhosa. Por quê? Sabemos que o Senhor cuidou, o Senhor está cuidando, o Senhor é quem está fazendo. Gente, eu queria reforçar com vocês aqui no canal de que vocês curtissem, né, os vídeos, que vocês comentassem para que outras pessoas comecem a conhecer, né, os vídeos da leitura, para que pessoas possam estar conosco também lendo a Bíblia de forma sistemática, né, de forma diária. Então, cada vez que você curte, cada vez que você comenta, o próprio YouTube entende que isso é relevante, como eles falam, né? E mostra para mais pessoas quando a pessoa está dentro do YouTube. Então, meu canal aqui ele não tem o intuito de se tornar um canal YouTuber, né? Não é esse o meu intuito. Desde o início, o intuito sempre foi guardar material para que nós pudéssemos estudar a palavra, para que nós pudéssemos ler a palavra juntos, né? Então, esse é o intuito. Então, quanto mais pessoas estiverem dentro desse engajamento da leitura, nós vamos ficar felizes porque Deus está movendo os corações para estar com Ele, fazendo a leitura bíblica. Então, faz isso. Outro convite que eu queria fazer para vocês é, na próxima semana, não amanhã, né, segunda-feira, hoje domingo, não amanhã, segunda, na outra segunda-feira, que é dia 2 de outubro, a gente inicia o Novo Testamento. Então, nós só temos mais uma semana dentro do Velho Testamento, e aí na outra segunda-feira, dia 2 de outubro, a gente inicia o Novo Testamento. Sendo assim, você tem a chance de convidar alguém para estar conosco aqui lendo o Novo Testamento juntos, e pelo menos durante esses próximos 3 meses a gente estar juntos, conhecendo um pouco mais da palavra, lendo a palavra, né, se alimentando dela de forma tranquila, como uma prática simplesmente de leitura bíblica. Essa parte aqui do canal das leituras bíblicas tem mais o intuito de nos fazer nos alimentar da palavra diariamente. Isso é quase que uma prioridade na nossa vida, né? Deveria ser essa prioridade na nossa vida. Então, que a gente possa colocar isso como uma prioridade e assim parar tudo que a gente está fazendo durante o dia, ter aquele horário reservado, né? Não sei vocês, mas eu tenho o meu horário ali praticamente reservado para isso, para que eu pare tudo que eu estou fazendo para estar com o Senhor. Então, cada um tem o seu horário, uns têm no primeiro horário, outros têm na hora do almoço, outros têm no final do dia. Não importa o horário que você tenha separado para fazer a sua leitura, o que importa é que você faça. Então, convida alguém, convida um amigo, convida um parente, convida um irmão em Cristo, convida um grupo. Se você tem aí um grupo de jovens, adolescentes, mulheres, homens, convide-os para estar junto conosco lendo o Novo Testamento durante esses próximos 3 meses. A gente começa no dia 2 de outubro, o Novo Testamento, né? E a gente vai terminar no dia 31 de dezembro, acabando esse ano com a leitura bíblica. E eu queria te convidar para ser perseverante comigo. Quem está aqui desde o início do ano, que você não desista, que você não pare agora, né? Que você persista mesmo. Nós já passamos por livros extremamente difíceis de fazer leitura. Por exemplo, Jeremias, Isaías, são livros tão densos, né? São livros tão profundos. Levítico, Números, né? Eu falei para a galera, enquanto a gente está lendo ali esses livros, a gente tem a vontade de parar, de já parar no meio do caminho, né? Mas Deus nos capacitou, nos ajudou, nos fortaleceu e a gente continuou. E a gente está aqui, né? Nós já estamos chegando aí nos finalmente. Hoje, domingo, então, último dia dessa semana, né? Da semana 39. Semana 39, dia 7, 24 de setembro. E a gente, então, vai começar o livro de Esther, né? O livro de Esther é um livro muito diferente dos outros, pelo seu conteúdo, pelo seu enredo, né? De uma história de uma rainha, de uma moça, de uma jovem judia que se torna rainha.
e nós vamos ver o que o Senhor tem para nós através desse livro. Em nome de Jesus, vamos nos alimentar nesse domingo desse livro. Amanhã, segunda-feira, né, última semana aí do Velho Testamento, a gente termina o livro de Esther. E aí durante a semana que vai vir, a gente vai estar terminando o livro de Esdras, que nós começamos na semana passada, começando o livro de Neemias, né, durante quarta e quinta a gente vai ler, quarta, quinta e sexta a gente vai ler Neemias, a gente finaliza Neemias no sábado e a gente termina o Velho Testamento no domingo que vem, daqui uma semana, com Malaquias. Amém, queridos? Então, a gente tem bastante coisa para aproveitar ainda dentro do Velho Testamento, mas falta pouco. É só uma semana. 7 dias, ó, passa voando. Não sei aí para vocês, mas para mim aqui passa voando. Vamos lá, então? Livro de Esther. Opa, vamos orar. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por esse final de semana, por esse dia, por esse domingo, Pai. Eu quero te louvar porque o Senhor até aqui tem estado conosco, até aqui o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, da nossa saúde, sejam elas espirituais, alimentando o nosso espírito, sendo, Senhor, a nossa vida financeira, Pai, suprindo o nosso alimento, as nossas vestes, a nossa casa, a nossa família. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, já até aqui. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e nós sabemos, e essa é a nossa convicção, porque somos filhos, porque temos um Pai, que o Senhor continuará cuidando de nós, porque essa é a tua promessa dentro da tua palavra. Essa é a tua palavra para nós, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós sabemos que este século, nós sabemos que essa era, ela está por acabar, Senhor, está chegando ao fim. E nós queremos então cada dia mais estar próximos do Senhor, estarmos nos alimentando do Senhor, para estarmos firmes e perseverantes no dia da grande tribulação. Obrigada, Jesus, por esse momento. Ministra a nossa vida, Pai, nesse dia. Precisamos do Espírito Santo para compreender e entender tudo que o Senhor tem para nós dentro da palavra. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Deixa eu pôr água aqui para mim tomar. Eu falo demais e aí a garganta não aguenta. Ela vai secando, mesmo que eu tome água o dia todo. Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Foi no 3º ano do reinado do rei Xerxes, imperador de um reino muito grande, formado por 127 províncias, que se estendia da Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. No 3º ano do seu reinado, ele promoveu um grande banquete a todos os governadores, auxiliares e oficiais do exército, e eles vieram de todas as partes da Pérsia e da Média. A comemoração durou 6 meses, e ele mostrou a imensa riqueza de seu reino e a glória da sua majestade. Quando terminou a comemoração, o rei deu um banquete especial para todos, desde os mais ricos aos mais pobres. Foram 7 dias de festas realizadas no jardim interno do palácio. Os enfeites do jardim eram verdes, brancos e azuis, amarrados com fitas de um pano vermelho muito caro, conhecido como púrpura. E essas fitas estavam ligadas por argolas de prata que ficavam presas em colunas de mármore. Havia bancos feitos de ouro e de prata colocados nos pisos de mármore, nas cores preta, vermelha, branca e amarela, e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, as bebidas eram servidas em copos de ouro de diversos modelos, e também havia muito vinho fabricado especialmente para o rei. Todos tinham a liberdade de beber o quanto quisesse, pois o rei tinha dado ordem aos oficiais para deixarem que cada pessoa se servisse à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti deu uma festa para as mulheres que estavam no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, chamou os 7 ajudantes particulares que o serviam. Os nomes desses ajudantes eram Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcar. Ele deu ordem a esses ajudantes para trazerem a rainha Vasti, e ela devia usar a coroa real.
Ele queria mostrar a todo o povo e aos seus súditos a beleza dela, pois a rainha era de fato uma mulher muito bonita. Mas quando os ajudantes falaram com a rainha sobre a ordem do rei, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei primeiro consultou os homens mais inteligentes, porque não fazia nada sem o conselho deles. Esses homens tinham muita sabedoria, sabiam bem quando as coisas deviam ser feitas e conheciam as leis e a justiça da Pérsia. O rei tinha confiança no que eles diziam. Seus nomes eram Carzena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média. Eram amigos pessoais do rei e tinham acesso direto ao rei. Eles eram os mais importantes do reino. O rei lhe perguntou: de acordo com a lei, o que deve ser feito à rainha Vasti? Qual o castigo que a lei determina para uma rainha que não quer obedecer às ordens do rei, transmitidas por seus ajudantes? Então Memucã respondeu na presença do rei e dos outros: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os oficiais e cidadãos de todas as províncias do reino, pois agora todas as mulheres vão começar a desrespeitar os seus maridos quando elas souberem o que a rainha Vasti fez e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, antes de terminar este dia, as nossas próprias mulheres vão ficar sabendo o que a rainha fez e vão começar a falar do mesmo jeito a nós, os maridos. Isso provocará desrespeito e discussão. Se o rei estiver de acordo que se passe um decreto da parte do rei, uma lei de Medos e dos persas que não pode ser mudada, essa lei deve dizer que a rainha Vasti nunca mais poderá se apresentar diante do rei Xerxes. Além disso, deverá ser escolhida outra rainha que seja melhor do que ela. Quando este decreto real foi anunciado em todo o seu reino, em seu grande reino, todos os maridos, qualquer que seja a sua posição, vão ser respeitados pelas suas mulheres. O rei e os ajudantes aceitaram de bom grado o conselho, e por isso ele colocou em prática a proposta de Memucã. Ele enviou cartas para todas as províncias do reino. As cartas eram enviadas a cada província e a cada povo em sua própria língua, e determinavam que cada homem devia dirigir a sua própria casa, e a autoridade dele deveria ser respeitada. Capítulo 1 da Rainha Esther, então, fala nesse episódio em que o rei Xerxes, ou Ataxerxes, ele era o rei mais poderoso desse momento do Império Persa, né? Ele era governante de 127 províncias, ou 127 cidades, vilarejos, aldeias, né? É isso que quer dizer. O tamanho do seu reino era de 127 cidades ou lugares onde ele governava. Então, o tamanho era o império, né, do rei Xerxes, o seu governo. E esse rei, então, decide dar uma festa no seu próprio palácio para os seus nobres. E durante 6 meses, né, a palavra está dizendo, eles comemoram, fazem essa comemoração. Imagine o tamanho dessa festa durante 6 meses, comendo, bebendo, né, e se fartando ali de todas as comidas do reino. Depois, no final de tudo isso, ele decide abrir essa festa não só para os seus nobres, mas para todo o povo. Não importasse a classe social, as pessoas estavam sendo convidadas para essa festa no final dela, e foram 7 dias, então, de grande banquete para todo o povo dessas 127 províncias, né? Quem quisesse vir a esse banquete estava convidado, e durante 7 dias eles terminaram de celebrar isso. E durante esse período, Xerxes então convida Vasti, que é a sua rainha naquele momento, né? Ela também está dando um banquete, mas só para as mulheres do reino, e ela é convidada a vir à presença do rei e ela se nega. Vários estudiosos falam de diversas formas, né, de que ela estava brava com o rei, de que ela não queria ser somente admirada. Várias coisas se falam, mas a Bíblia não diz, só diz que essa mulher, ela decide então não ir à presença do rei, se apresentar, não decide não ser uma mera apresentação ao reino, né? E então os seus conselheiros, esses 7 homens, que são os mais importantes do reino, segundo a Bíblia está contando aqui para nós, um deles se levanta e diz que essa mulher deveria ser banida da presença do rei, e que isso serviria então de exemplo para as outras mulheres das 127 províncias do reino todo, né? Porque senão elas também iriam desonrar os seus maridos. Tamanho era a afronta
que essa mulher estava fazendo naquele momento, diante de todo aquele reino, diante de todos aqueles homens e diante do rei. Olha como eles entendiam, né, naquele momento, essa questão da obediência e da submissão da mulher, extremamente autoritária, né? Mas para aquele momento era isso que se entendia. Capítulo 2. Depois que passou a indignação do rei Xerxes, ele começou a pensar em Vasti naquilo que ela fizera e no decreto contra ela. Então seus ajudantes disseram: vamos sair e procurar as moças virgens mais bonitas do reino para o rei. Vamos nomear pessoas em cada província para escolherem moças bem bonitas e que venham morar no palácio real. Regai, o ajudante pessoal do rei, vai cuidar do harém para que as moças façam um tratamento de beleza. E depois disso, a moça que o rei achara mais bonita será rainha em lugar de Vasti. O rei concordou com essas palavras e mandou que se fizesse tudo de acordo com o plano. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mordecai, filho de Jair. Jair era filho de Simei e Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e fora levado cativo para a Babilônia junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros. Esse Mordecai tinha uma prima, jovem e bonita, por nome de Hadassa, também chamada Ester. O pai e a mãe de Ester haviam morrido e Mordecai trouxe a menina para sua casa para ser criada como se fosse sua filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio real em Suzã e colocadas sob os cuidados de Regai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, responsável pelo harém. Regai achou Ester muito bonita e fez o possível para ela sentir-se feliz. Ele deu ordens para que ela tivesse alimentação especial e recebesse tratamento de beleza. Ele deu a ela 7 moças do palácio para servirem como criadas e também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Ester não contou a ninguém a que povo ela pertencia nem a origem da sua família, conforme as instruções de Mordecai. Todos os dias ele passava em frente ao pátio do harém, onde estava Ester, para saber notícias e descobrir o que ia acontecer a ela. As instruções para essas moças virgens eram que, antes de serem apresentadas ao rei, cada uma teria de passar por 6 meses de tratamento de beleza com óleo de mirra e mais 6 meses com perfumes e ungüentos especiais, usados pelas mulheres. Então, quando chegava a vez de uma moça se apresentar ao rei, ela podia escolher os vestidos ou as joias que quisesse. Ela era levada à casa do rei logo à noitinha e voltava na manhã seguinte para a segunda casa onde moravam as mulheres do rei. Ali ela ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Regai, o encarregado da casa das mulheres, e se vestiu de acordo com o conselho dele. Todos que a viam gostavam dela e achavam muito bonita. Então ela foi levada ao palácio real para apresentar-se ao rei Xerxes no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra virgem havia feito. Então ele pôs a coroa real na cabeça dela e declarou que Ester era rainha em lugar de Vasti. Para comemorar o acontecimento, o rei deu outro grande banquete para todos os seus nobres e oficiais. Era o banquete de Ester. Ele decretou feriado aquele dia em todo o reino e distribuiu presentes caros de acordo com a sua generosidade real. Mais tarde, quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do palácio real. Ester ainda não tinha contado a ninguém que era judia, pois continuava obedecendo às ordens de Mordecai, da mesma maneira que fazia na casa dele. Um dia, quando Mordecai estava de serviço no palácio, 2 dos homens de confiança do rei, que eram guardas do portão do palácio e que se chamavam Bigtan e Teres, ficaram revoltados e planejaram matar o rei Xerxes. Mordecai ouviu falar do plano, passou a informação à rainha Ester e a rainha contou ao rei, dizendo que a informação tinha vindo de Mordecai. Investigaram o caso, os 2 homens foram julgados, culpados e enforcados. Tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado, na presença do rei.
Capítulo 2 então fala desse momento da separação das mulheres, de que o rei Xerxes estava triste, né, pela separação da rainha Vasti, e eles preparam essas mulheres para isso. Gente, tem tanta coisa dentro desse texto, mas tanta coisa, é tão lindo ver como Deus se movimenta na história, né? E aqui fala claramente em que época Mordecai, o tio de Esther, foi levado, né, para Babilônia, e por isso ele está ali naquele reino, na cidadela de Suzã. Ele é um judeu que veio dentro daquela primeira leva de judeus junto com o rei Joaquim de Judá. Então a gente tem aqui muitas informações a respeito da história, do momento histórico, né, em que Mordecai e sua sobrinha vão parar ali na cidadela de Suzã. E nesse momento o Senhor então leva Esther, essa menina chamada Hadás, que o nome dela se torna Esther, provavelmente ali no reinado, para estar no palácio e ser uma das escolhidas do rei Xerxes para ser a nova rainha. E isso acontece. A preparação dessas mulheres durante quase um ano, né? Isso é tremendo demais. E no final das contas, Mordecai ainda ajuda no livramento do rei. E isso vai ser a pedra-chave, né? A questão mais importante dentro do livro de Esther, que é o que vai dar o livramento para o povo judeu no final. Capítulo 3. Logo depois desses acontecimentos, o rei Xerxes nomeou Amã, filho de Amedata, o Agagita, como homem a ocupar o lugar mais importante. Ele era o oficial mais poderoso no reino, abaixo do rei. A partir de então, todos os oficiais do rei se curvavam diante de Amã com muita reverência sempre que ele passava por eles, pois esta era a ordem do rei. Porém, Mordecai não se curvava diante dele. Por que você desobedece à ordem do rei? Perguntavam os outros oficiais do palácio real. Dia após dia eles lhe falavam, mas ele continuava desobedecendo. Por fim, eles falaram com Amã a respeito do caso para ver se Mordecai não ia ser castigado pelo fato de ser judeu, pois este foi o motivo que Mordecai apresentou para não obedecer à ordem do rei. Quando Amã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai. Ele pretendia castigar todo o povo de Mordecai, os judeus, e destruir todos eles em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, foi tirada a sorte por meio de dados para determinar qual o tempo mais apropriado para a destruição dos judeus. E foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então Amã foi falar com o rei Xerxes sobre o assunto. Este certo povo espalhado por todas as províncias do seu reino, começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedecem às leis do rei, portanto, não é conveniente que o rei deixe esse povo viver. Se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos, e eu pagarei 350 toneladas de prata ao tesouro real para cobrir as despesas com a execução dessa gente. O rei aceitou a proposta e confirmou a decisão retirando do dedo o seu anel e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, dizendo: guarde a prata, mas continue com o seu plano e faça com esse povo o que bem quiser. Assim, no 13º dia do primeiro mês, Amã chamou os secretários do rei e disse a eles quais eram as palavras que deveriam escrever nas cartas oficiais, governadores e príncipes de todo o império. Para cada província, as cartas eram escritas na língua que o povo da província falava. As cartas estavam assinadas em nome do rei Xerxes e seladas com o anel do rei. Então as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e determinavam que os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser eliminados num único dia, ou seja, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e os bens deles seriam dados aos homens que cumprissem essa determinação. A carta dizia: uma cópia desse decreto deve ser anunciada como lei em cada província, e todo o povo da província deve conhecer esta ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever no dia marcado. A ordem foi enviada pelos mensageiros mais rápidos do rei, tendo sido anunciada primeiro na cidade de Suzã. Depois o rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Então, o capítulo 3 está falando sobre a história de Amã. Começa, falando sobre esse homem que é colocado como o segundo oficial mais importante do reino,
de Xerxes, né, do rei Xerxes. E o nome dele é Amã, e ele é um agagita. E esse agagita, ele se torna um inimigo do povo judeu, né, nesse momento, justamente pela afronta que ele recebe de Mordecai, no sentido de não se dobrar, não se render, não adorar, né, Amã ali no reino. Então isso traz afronta a esse inimigo, e ele então consegue, né, um decreto junto ao rei, para eliminar todos os judeus. Nós temos inúmeros, gente, anticristos ao longo da história da humanidade, né? E aqui nós temos mais um anticristo na história da humanidade, que é Amã, né? Nesse momento ele se torna esse anticristo junto com Xerxes para eliminar. Quando eu leio esse texto, me lembro muito de Hitler, né? Hitler está muito próximo do nosso tempo, né? Está muito próximo da nossa história aqui, do que nós vivemos hoje, e a gente consegue entender quem é esse homem que tem tanto ódio dos judeus, né? E que decide então exterminar essa raça da terra, mas Deus jamais permitiria que o seu povo fosse exterminado. Mas tamanha é a crueldade e a maldade do ser humano que Deus não pode intervir, porque na verdade tem a ver com livre-arbítrio. Nossa, esse assunto é muito difícil para a gente tratar aqui, mas Amã é esse homem que então decreta o extermínio de todos os judeus numa data marcada, num mês marcado, e eles vão ter que executar isso. Nós vamos ver como isso vai acontecer. Capítulo 4. Hoje nós vamos até o capítulo 5, tá, gente? Depois, na segunda-feira, a gente finaliza o livro. Capítulo 4. Quando Mordecai ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas roupas, vestiu-se com pano de saco e jogou cinzas sobre a cabeça, e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Então ele parou fora do portão do palácio real, pois ninguém tinha licença para entrar vestido de pano de saco. E em todas as províncias em que chegou o decreto do rei, havia grande desespero entre os judeus. Eles começaram a jejuar, a chorar e a se lamentar. Muitos deles se deitavam em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém vieram e contaram a ela o que tinha acontecido a Mordecai, a rainha ficou muito triste e mandou roupas para ele se vestir e tirar o pano de saco. Porém, ele não aceitou as roupas que Esther mandou. Então Esther mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei que tinha sido indicado como ajudante dela, e lhe disse para ir ver Mordecai e descobrir o que estava acontecendo e por que ele estava se comportando daquela maneira. Hatá foi à praça da cidade e encontrou Mordecai do lado de fora dos portões do palácio. Ele ouviu toda a história de Mordecai e sobre a quantia de prata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei em troca da destruição dos judeus. Mordecai também deu a Hatá uma cópia do decreto do rei que falava na destruição dos judeus que tinha sido anunciada em Suzã, e disse para ele mostrar essa cópia a Esther e pedir que ela fosse falar com o rei e implorasse por misericórdia em favor do seu povo. Então Hatá voltou e deu a Esther o recado de Mordecai. Esther mandou Hatá voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Se entrar, será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou esta resposta a Esther: você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Suzã, façam jejum por minha causa, não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo, e depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai saiu dali e fez conforme as instruções de Esther. Capítulo 4, gente, fala desse momento em que a lei o decreto, né, começa a se espalhar, e Mordecai então começa a entrar em intercessão pelo seu povo. Coloca roupas de saco, cinzas, né? Então, e todas as províncias também começam a se movimentar da mesma forma. E Esther então
avisada sobre tudo que está acontecendo e como ela deveria se comportar, né? Como ela deveria fazer. E ela então pede para que todo o povo se junte a ela em jejum, em mortificação da carne, para descobrir o que é que Deus queria então nessa situação, para que eles pudessem ter uma estratégia vinda da parte de Deus a respeito de toda essa situação. Jejum tem a ver com mortificação da nossa carne, tem a ver com estar sensível à voz do Espírito Santo, não tem a ver com buscar bênçãos de Deus, não tem a ver com nada disso. Em todas as passagens onde nós temos o jejum, está falando sobre busca de estratégia espiritual para aquele momento da história. E geralmente tem a ver com coisas muito grandes, né? Daniel jejuou em prol de Israel, Esther aqui jejuou em prol de Israel. Tem a ver com instruções que nós precisamos ouvir da parte do Senhor para aquele tempo da história, para aquele momento da história. Então nós precisamos sim jejuar. É um princípio bíblico, mas ele precisa ser feito da forma correta e para a situação correta. Então, jejuar tem a ver com buscar a presença do Senhor a ponto de mortificar a minha carne e ouvir o Espírito Santo. Capítulo 5, e é o nosso último capítulo de hoje da leitura. 3 dias depois, Esther vestiu seus vestidos reais e entrou no pátio interior do palácio do rei, que ficava bem em frente ao salão real. O rei estava sentado no trono real. Quando ele viu a rainha Esther ali do pátio, teve boa vontade para com ela, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão e mandou que ela se aproximasse. Esther se aproximou e com a mão tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou a ela: "O que você deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça a metade do meu reino." E Esther respondeu: "Se for do agrado do rei, quero que o rei e Amã venham hoje a um banquete que preparei." O rei ordenou: "Digam a Amã que venha depressa, para que aceitemos o convite de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto serviam o vinho, o rei disse a Esther: "Agora me diga o que é que você deseja, e eu mandarei fazer a sua vontade. Darei a você mesmo que seja a metade do meu reino." Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu maior desejo. Se eu achei favor perante o rei, e se for do seu agrado atender ao meu pedido, venha amanhã outra vez e traga Amã ao banquete que vou oferecer. E amanhã falarei ao rei do que se trata." Naquele dia, Amã saiu de lá muito feliz e contente. Mas quando viu Mordecai ali na porta e que ele não se levantou nem mostrou respeito diante dele, ficou furioso. No entanto, Amã procurou não dar importância ao fato e foi para casa. Ele mandou chamar seus amigos e também sua mulher Zeres e falou com eles a respeito da riqueza que possuía, dos muitos filhos que tinha, das promoções que o rei lhe havia concedido e como era agora o homem mais importante do reino. Finalmente anunciou com muito orgulho: "Além disso, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para o banquete que ela ofereceu. Estamos convidados para o outro banquete amanhã." Depois ele disse mais estas palavras: "Porém, tudo isto não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado bem em frente ao portão do palácio real." Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos disseram a Amã: "Mande fazer uma forca de cerca de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que dê a você licença para enforcar Mordecai. Depois disso você poderá ir ao banquete sossegado com o rei." Amã gostou muito dessa ideia e mandou fazer a forca. Então o capítulo 5 ele começa muito bem, né, com essa ida de Esther à presença do rei. Ela é aceita, ele estende o cetro, chama ela para perto dele, pergunta o que ela quer e ela poderia fazer ali o pedido, poderia já dizer o que ela queria. Provavelmente o rei acataria, né, porque ele estava dizendo que ela poderia pedir o que ela quisesse, mas ela tem essa estratégia do banquete, e não só um, mas 2. Ela faz 2 banquetes para que ela prepare ali, né, aquele momento oportuno para falar daquilo que ela precisa falar. E no final do capítulo 5 a gente já tem Amã tentando de alguma forma exterminar a vida de Mordecai, mesmo antes do decreto. Se vocês perceberem, se não me engano, entre o decreto e a execução do decreto, são exatamente 1 ano. Ele começa o decreto no primeiro mês do ano, que é o mês de Nissan, e ele decide fazer o extermínio dos judeus no último mês do ano, no mês 12, né, no mês de Adar.
Então a gente tem aí um ano entre o início dessa situação toda e a história vai terminar muito próxima da execução realmente dos judeus. E por isso que até hoje os judeus comemoram essa data, que se não me engano é o Yom Kippur, que eles falam, né? Se não me engano, ou tem um nome, um outro nome dessa festa de Purim, desculpa. Yom Kippur é o dia do solene da humilhação, né? Do pedido de misericórdia, do pedido de perdão. O mês a festa, né, chamada de livramento aqui dos judeus é a festa de Purim, que eles comemoram no mês de Adar também, todos os anos, pelo livramento que o Senhor deu para eles aqui no livro de Esther, né, nesse momento da história. Amém, queridos? Então, Mordecai já está aqui sendo quase enforcado e nós vamos ver o que o Senhor vai fazer através da vida de Esther, através da vida do próprio Mordecai aqui e através do rei. Amém, queridos? Amanhã, segunda-feira, a gente começa uma nova semana, que é a última semana aqui da leitura, e a gente então vai finalizar o livro de Esther do capítulo 6 ao capítulo 10, né? É um livro pequeno também, só com 10 capítulos e com capítulos pequenos, inclusive. Então amanhã a gente finaliza esses outros 4 capítulos, terminando o livro de Esther. E na terça-feira a gente já começa termina Esdras, quer dizer, a gente vai para os últimos capítulos de Esdras também. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês. Se vocês puderem passar um tempinho a mais aí com a palavra, façam isso. Com certeza o Senhor tem muito para ministrar na minha vida e na sua vida também durante todo esse dia. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês.